Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe neste lindo dia. Falar do Espiritismo, nós precisamos falar de Kardec. Falar deste homem que nos doou, que nos presenteou, que nos brindou com esta obra magnífica de transformação de nossas vidas. Portanto, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver aqui a Paris. Essa é uma foto de Paris de 1860. Pode diminuir as luzes aqui? De 1860, quando do lançamento do Livro dos Espíritos. E é interessante, quando vamos ver a biografia de Kardec, o que o Henri Saussure, ele diz o seguinte: uma coisa que frequentemente me causa dor, que constatei com tristeza a indiferença dos espíritas na leitura dos primeiros anos da Revista Espírita, de 1858 a 1869. Allan Kardec traçou as grandes linhas das obras fundamentais da doutrina espírita, nas quais fez jorrar com abundância e fé ardente e a convicção profunda que lhe era característico. Essa fé e essa convicção o tornaram tão comunicativo que fez uma legião de seguidores. Estes escritos, ele pergunta, envelheceram? Porque nós encontramos muitas pessoas falarem assim: o Kardec envelheceu. Nós precisamos renovar o que ele escreveu. Vejam o que o Henri ele nos diz. Estes escritos envelheceram? Não. Os escritos de Kardec não se tornaram caducos. Ao contrário, conservaram todo o seu vigor, todo o seu propósito e a sua límpida claridade. Eles estão tão atuais como nunca. Isso ele nos disse em 1896, quando do aniversário da desencarnação de Kardec, em Lyon. E hoje, no século XXI, nós concordamos e vou lhes mostrar por que Kardec e o Livro dos Espíritos continua tão atual. Falando ainda de Kardec, ele diz: Kardec traçava dia a dia, instigado pelos acontecimentos, seus pensamentos mais íntimos, suas reflexões ponderadas, seus conselhos tão claros, tão precisos, tão metódicos. Na leitura da Revista Espírita, Allan Kardec mostra-se sempre bom, generoso, benfazejo. Pode-se atacá-lo, denegri-lo, caluniá-lo, e ele permanece tolerante e calmo, respondendo por meio de argumentos irrefutáveis aos ataques contra a doutrina espírita, e ignorando as invectivas e as maldades com que, de todas as partes, procuravam atingi-lo pessoalmente. Esse é o homem que nos doou essa doutrina maravilhosa. Bom, generoso e benfazejo. Isso é o que eu mostrei para vocês ontem, essa sociedade em constante mudança. E nós, diante dessa sociedade em constante mudança, cheia de protesto, desempregos, criminalidade em alta, questões de gênero, tragédias e guerras, nós precisamos de um livro que nos oriente. Essa pós-modernidade que nos traz tanta insegurança, crise de identidade, instabilidade, destruições dos referenciais, a sociedade, quando você olha, parece estar perdida por essa destruição de referenciais.
essa destruição de referenciais faz com que se abalem as estruturas das famílias. E os jovens ficam perdidos por não terem esses referenciais. Muito recente, a semana passada até, a Veja nos trouxe essa capa, na sua capa, perguntando nessa reportagem se existe moral sem Deus. Depois no século XIX, os cientistas céticos apostavam que Deus ia morrer. Apostavam que o avanço da sociedade industrial traria o fim da religião. No século XXI, a religião continua sendo um dos aspectos mais importantes da vida humana, porque o homem necessita do sagrado. E vejam o que nos diz no Reformador o nosso Giovanni. Os valores religiosos verdadeiros, quando não deturpados em sua essência, constituem poderosos incentivos para o crescimento e iluminação das almas, por sugerir-lhes, através da fé, da esperança, melhores condições no pensamento e na ação. Nós nos perguntamos o que é que nós queremos deixar para gerações futuras. Que mundo nós queremos para a geração futura? O que é que nós vamos legar para os nossos descendentes e para o futuro? Esses referenciais, eles estão contidos no Livro dos Espíritos. E vejam como Kardec, como um educador, ele nos colocou a divisão dos Livros dos Espíritos, porque é extremamente importante aprender a ler e estudar o Livro dos Espíritos. Então, observem como ele nos coloca. Livro 1, as causas primeiras, Deus. Livro 2, mundo espírita ou dos espíritos, os seres inteligentes da criação. Livro 3, as leis morais, que alguns anos atrás os espíritos me diziam em intuição, que eu falasse muito nas palestras das leis morais, que era o que nós precisávamos no momento atual. Livro 4. Ele não deixa a humanidade sem um condutor, sem esperança, e nos coloca esperanças e consolações, onde nós vamos ver a resiliência e o futuro. E para falar do livro primeiro, eu vou lhes levar agora a este. Vamos passar um pouquinho? Eu vou lhes levar agora a esse belíssimo trabalho sobre observando o cosmo. Porque a ciência já nos fala que quando nós estivermos tristes, quando estivermos preocupados com os problemas que nos afligem, os problemas da Terra, olhemos as estrelas. Olhemos o firmamento e vemos quanto é grandioso o universo e quanto nossos problemas são pequenininhos. Vamos passar. Então, observe que coisa extraordinária, esse lindo planeta que Deus nos ofertou, esse jardim que nós devemos cuidar. E foi essa visão extraordinária que os astronautas viram quando foram à Lua. E essa visão da Terra, evoluindo no universo, lhe transformou a alma. Eles se transformaram e a transcendência tocou neles, porque eles viram o nosso lindo planeta evoluindo sozinho, na imensidão do espaço sideral. E isso lhes trouxe um novo pensar. Lhes trouxe o pensar da divindade, da paz entre os homens, da fraternidade, no quanto nós devemos ajudar uns aos outros. E por isso que todos eles, quando voltaram, eles voltaram transformados por esta visão extraordinária. O livro primeiro, Kardec vai falar de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital.
E ele começa sabiamente com a pergunta: que é Deus? Que é Deus? Como nós já ouvimos de muitos sábios, que ele poderia ter perguntado: quem é Deus? Porque a visão que nós temos de Deus passada pelas religiões é uma visão antropomórfica, é uma visão que nós queremos ver aquele homem velho, de barbas longas. Mas Kardec pergunta: quem é Deus? E nós vamos ver que a crença em Deus é extremamente sábia. Por isso que eu lhes falava ontem, no início da palestra, no princípio era Deus. E no Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Fechando que nossas vidas, elas são determinadas por Deus, e nós, para vivermos felizes, nós temos que nos entregar a Ele, com total confiança. Então, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e Deus, segundo nos fala Joana de Ângeles, ele foi determinado e foi conceituado por Jesus como melhor conceituação, como Pai amoroso. O Pai amoroso porque, no passado, nós entendíamos como aquele que punia, como aquele Pai que era guerreiro, e Jesus nos trouxe a visão do Pai amoroso. A crença em Deus é um patrimônio espiritual, e essas imagens, elas se formam na nossa infância. É por isso que, meu caro professor, o seu vídeo foi tão impactante, onde mostra aquele rapaz, aquele presidiário, que durante toda a sua vida, especialmente na infância, ele apanhou do pai. E o pai lhe dizia que, porque ele o amava muito, porque a primeira imagem do pai é a imagem que nós nos conectamos com o Pai Celestial. E se nós temos um pai repressor, um pai castrador e um pai que humilha e bate, nós vamos ter este conceito de Deus. E por isso que, durante toda a vida, a criatura que tem este tipo de pai, ela quer destruir a Deus, porque este conceito precisa ser extirpado dela para que ela possa aprender que Deus é um Pai amoroso. Nas camadas do nosso inconsciente está esse conceito de Deus, que os cientistas já demonstram nas ressonâncias magnéticas funcionais, mostrando por que quando o indivíduo entra em profunda meditação e entra em profunda oração, nós temos a união mística com Deus, porque está nas nossas camadas profundas do inconsciente. O cérebro apaga e os lobos temporais se acendem com as imagens extraordinárias que nós temos de uma forma ancestral gravada em nossas mentes. Então, essa geração da imagem, da autoridade do Pai, ela pode ter nos doado, na nossa tenra infância, o medo, a frustração, o prazer e dor. Mas, para quem não teve um pai amoroso na infância, é possível, sim, nós transformarmos essa imagem. E vejam o que Camille Flammarion fala no livro Deus na Natureza. Os homens tratam o ente supremo como se fossem semelhantes. Para eles, sobretudo para a gente beata, que eu tenho nos lábios, Deus torna-se um simples vocábulo, uma expressão habitual, desligada de qualquer sentido. Entretanto, se tivéssemos compenetrados da grandeza de Deus, silenciaríamos e, respeitosamente, eles se absteriam de o vocalizar. Isso está nos livros de André Luiz, que os mentores dizem que, quando falamos de Deus, nós deveríamos baixar a cabeça, respeitosamente, e nos ajoelharmos. Tal a grandeza do nosso Pai Celestial. Então, a paternidade espiritual,
no livro, a Eva Pierrax, no livro Deus Interior, ela diz que a imagem que você tem de Deus é fundamental e determina todas as atitudes, imagens e modelo de toda a sua assistência. Todos nós, quando, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles não acreditam muito certamente por essas imagens. Porque uma pessoa que não sabe quem é seu pai biológico deseja ardentemente procurá-lo. Porque é uma necessidade, essa ligação é muito forte e muito maior a ligação de Deus, por Deus. Mesmo aquelas pessoas que se dizem ateias, mesmo aquelas pessoas que dizem que não acreditam, elas estão buscando a Deus. E como diz Santo Agostinho, ele nunca esqueceu de nós, sempre nos procurou. Como disse para São Agostinho, que sempre o procurava. A identidade paternal é uma tipificação necessária. O que é uma tipificação? A criança, ela precisa ter o exemplo do pai. Vejam, queridos pais, a responsabilidade que vocês têm. É extremamente importante na prole a tipificação dos pais, porque nós repetimos os comportamentos como nossos pais. Esse modelo que nós levamos para o resto da vida, ele vem da estrutura familiar, dos comportamentos que nós aprendemos e a grande responsabilidade. Por isso que nosso querido Emmanuel disse, pais, primeiros educadores. Então, essa necessidade da identificação humana é uma construção psicológica que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Mas vamos passar rapidamente para o livro 2º, O Mundo dos Espíritos, a Revelação e Entendimento. Kardec nos trouxe, e André Luiz nos traz, e aqui imagens do filme Nosso Lar, O Mundo dos Espíritos. Nós temos também da cidade de Palmelo, da nossa Igorina, a cidade de Nosso Lar, que tão bem conhecemos e tão bem somos gratos. Do mundo dos espíritos, nós vamos ver o mundo das inteligências incorpóreas, o mundo pré-existente, que sobrevive a tudo, os espaços infinitos, a força da natureza, instrumento de Deus. Esses fenômenos, eles sempre existiram, como vocês sabem. Os fenômenos, eles escapam das leis da ciência vulgar e se manifestam em toda parte e revelam a sua causa e a ação da vontade livre e inteligente. Na Revista Espírita, desde aquela época, Kardec catalogava milhares e milhares de casos, e na Revista Espírita, na página 229, de junho de 1865, nós vamos encontrar a cura de uma obsedada em Barcelona. E ele trata tudo isso que nós conhecemos nas nossas reuniões mediúnicas, as evocações de doutrinação, a orientação, a assistência ao perseguido e à perseguida, ao perseguidor e à perseguida, a pedagogia espírita, orientar e estimular um bom caminho, dissipar totalmente os fluidos malsãos e não deixar expostos a nenhuma influência. Dos espíritos, nós vamos ver a encarnação dos espíritos, o retorno da vida corpórea, a vida espiritual e a pluralidade das existências. Meus amigos, hoje a matemática já nos diz a possibilidade matemática de 11 dimensões espirituais. Para nós que vivemos na terceira dimensão, é muito difícil imaginarmos a quinta. Imagine 11 dimensões. E o multiverso, com seus fractais, nos demonstram, aqui está uma breve demonstração para vocês da primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão, a quarta dimensão e a quinta dimensão, que é onde os espíritos vivem. Olhem a diferença para a nossa terceira dimensão e como é difícil para nós entendermos, porque estamos numa dimensão diferente. Da vida espírita, ele vai nos falar sobre o retorno da vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, quanto eles interferem no nosso dia a dia, a ocupação e missão dos espíritos e os 3 reinos. Mas vamos nos demorar um pouquinho mais aqui,
que é muito importante para o nosso dia a dia, o terceiro livro, que são as leis morais. Aqui Kardec vai falar do progresso, da sanidade física e espiritual. Aqui nós vamos encontrar cidade, cidadão e cidadania. E nos livros, neste livro, eu quero mostrar para vocês o que o nosso querido Rui Barbosa nos fala. Isso em 1920, que Rui Barbosa foi convidado para ser o patrono de uma turma de direito da Faculdade de São Francisco, em São Paulo. E essa oração aos moços, todos nós conhecemos. Mas eu trouxe para que vocês vejam como todas as mentes direcionadas a Deus, elas estão alinhadas neste pensamento de Kardec. Vejam só. Isso é uma parte deste discurso dele, que é longo. Oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo íntimo contato com Deus. O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo onde labutamos. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do Criador de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte, que depende também dele. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quer que, pois, que trabalhe está em oração ao Senhor. Não o mal, pois este contamina o trabalho. Não a oração do ocioso, pois a ociosidade dessagra o trabalho. Então, vejam como Kardec estruturou, com muita elegância, com inteligência que lhe era própria de pedagogo, este livro, As Leis Morais. Ele coloca lei divina, lei de adoração e lei de trabalho, as três primeiras, que, como diz a oração de Rui Barbosa, elas se completam. Depois ele vai falar da lei de reprodução. E quando nós falamos de lei de reprodução, é a vida, é o crescimento, mas o que vive e o que se reproduz necessita se conservar. Vejam como é extremamente, como se encadeiam as leis. Mas a conservação também destrói. Então, vem a lei de destruição. Aí nós temos a lei de sociedade. E a lei de sociedade, ela precisa do progresso, da igualdade e da liberdade. E depois ele fala da lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Então, vamos ver o que está no Livro dos Espíritos que nos interessa hoje, porque é extremamente importante o espírito aprender a manusear o que está no Livro dos Espíritos e ver a nossa conduta atual. Vejam só. Na pergunta 689, Kardec pergunta aos espíritos: os homens atuais são criação nova? E ele responde: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos. E embora que isso está muito longe da perfeição, as raças atuais terá também seu período de decréscimo e extensão. Outras mais perfeitas substituirão, descendendo da raça atual. Os homens de hoje descendem dos selvagens e dos brutos. E observem que hoje a tão questionada fertilização assistida, que desde o início do bebê de proveta, onde a ética, a bioética, começou a se questionar sobre essa interferência nas leis de Deus, veja o que os Espíritos nos diz na resposta da 682. O aperfeiçoamento praticado pelo homem, pergunta de Kardec, é contrário à lei natural? Será que nós podemos criar seres? E os Espíritos respondem: tudo deve fazer-se a fim de chegar à perfeição. Na lei de conservação, que é extremamente atual, o necessário e o supérfluo, porque o consumismo que consome a nossa sociedade leva ao supérfluo. Não é à toa que a dívida dos cartões de crédito está altíssima ainda, não é? E é muito importante lembrarmos a lição do nosso Chico quando fala sobre o necessário e o supérfluo. Uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta,
outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros queriam apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros queriam apenas andar. Uns queriam o supérfluo, outros queriam apenas o necessário. Na pergunta 716, os Espíritos nos dizem: o homem é insaciável. A natureza traçou os limites das suas necessidades por sua organização, mas os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram as necessidades que não são reais. Na lei de destruição, nós vemos, porque nos questionamos tanto, por que tanta destruição, tanto desastre, e eles respondem que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. A destruição não passa de uma transformação, uma renovação e melhoria dos seres vivos. E Fuller nos lembra que todos pertencem à tripulação da Terra, todos estamos juntos. Na sociedade atual, o Leonardo Boff, no livro Ética da Vida, ele nos fala do mito do desenvolvimento, que nós precisamos nos questionar se precisamos de tudo isso para a qualidade de vida global. A destruição da identidade humana, o individualismo, o consumismo, as drogas, o álcool, a permissividade sexual, os altos níveis de solidão, a incomunicabilidade e suicídio, a miséria, a pobreza, doenças, favelização, desemprego, desespero, violência e desestruturação dos laços familiares, gerando a anomia social, que é uma ausência total de regras e organização. Será que é este o mundo que queremos? Então, na lei de sociedade, os trabalhos escravos das crianças, nós temos hoje 1,5 milhão de adolescentes fora da escola. Nós temos o atentado à democracia. Então, na lei de sociedade, a sociedade precisa concorrer para o bem-estar e progresso. E o homem a procura insistentemente. Nós precisamos uns dos outros. Que seria de mim sem vocês aqui? Não é? Falando só para os desencarnados. Então, é extremamente importante essa troca. Nós precisamos um dos outros. No isolamento, o homem se embrutece e se debilita. Na lei de progresso, nós estamos vendo o crime contra a democracia, a guerra na Síria, a ação dos ditadores. E aqui o trabalho belíssimo do Chaplin, o grande ditador. E os Espíritos nos dizem, na pergunta 779, que nem todos progridem do mesmo modo, que nós precisamos ter paciência com esses que ainda estão na retaguarda. Na 780, ele diz, o progresso completo é o objetivo, mas os povos não alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha desenvolvido neles, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Na lei de igualdade, agora, no mês de abril, nós temos a campanha de combate ao preconceito, e onde nós temos intolerâncias e preconceitos no nosso mundo atual. E no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que todos os homens são submetidos às mesmas leis. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores, os corpos se destroem igualmente, sem distinção. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Na lei de liberdade, nós vamos ver a liberdade de consciência, desde Thomas Moros, que nós temos esse desejo de o controle dos outros, a escravidão. Os homens sempre tentaram controlar seus pares, seus semelhantes, e nós vamos encontrar a lei de liberdade, a consciência do pensamento íntimo, na pergunta 837, qual o resultado dos entraves impostos à liberdade
de consciência. Vocês se lembram do livro 1984, onde o grande olho, o grande irmão, controlava as atitudes de todos os homens. Então, os espíritos respondem que, sobre a consciência de liberdade, constranger os homens a agirem de modo ao que penso, torná-los hipócritas, isso é contrário às leis. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Aqui é o Admirável Mundo Novo, quer dizer, desde 1932, que os homens de ciência, os filósofos, se preocupam com esse crescimento e esse rumo que a sociedade muitas vezes tende a tomar por conta desses ditadores de mente. Na lei de justiça, amor e caridade, nós vamos encontrar a justiça, o respeito aos direitos de cada um, a lei humana natural, desejais para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Que isso é o fundamento das leis de Jesus. A sublime religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base no direito do próximo. Então, por isso que Jesus nos disse que os 2 maiores mandamentos eram amar a Deus intensamente e amar ao próximo como a si mesmo. Na perfeição moral, nós vamos encontrar os caracteres do homem de bem, os sinais de reconhecimento no homem, progresso real, que deve levar seus espíritos à categoria espírita. Os espíritos respondem: quando todos os seus atos na vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual, aí o homem começa a ascender na categoria espírita. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a essência da perfeição é a caridade, porque implica na prática de todas as virtudes, que Jesus é a essência dessa prática. No livro 4, nós vamos encontrar esperanças e consolações. Naturalmente que Kardec, antecipando os dolorosos acontecimentos que sempre nos acometem de vez em quando, me recordo quando as Torres Gêmeas, eu estava no meu consultório quando vi o primeiro avião invadir as Torres Gêmeas e depois o segundo, e nós sentimos todos no mundo inteiro como o nosso coração tivesse partido, como se uma chaga na humanidade tivesse sido feita. Então, são esses acontecimentos que a gente, de vez em quando, tem que se debater, de vez em quando nós temos que enfrentar, porque a dor do outro é a nossa dor, e isso, nesse livro, Esperanças e Consolações, ele fala sobre resiliência e enfrentamento. A resiliência é a coragem do enfrentar, de dar a volta por cima. 70% das pessoas têm resiliência. A maioria de nós, quando enfrenta uma dificuldade, dentro dos nossos arquivos espirituais, nós já temos. Nós sofremos, existe o processo natural de luto, mas depois nós damos a volta por cima e continuamos a vida, porque o nosso instinto de conservação é maior. Porém, 30% das pessoas não têm. Tanto é que a ciência procura medicamentos, situações, inclusive, isso veio muito da Armed Forces, da Escola Americana das Armas, porque os soldados, ao voltarem de guerra, eles têm uma síndrome pós-traumática. As pessoas que sofrem roubos, sofrem assaltos, elas também têm isso. Ou então, um trauma muito grande que lhe coloque a vida em risco, a pessoa fica com uma síndrome pós-traumática. E todas as vezes que ela pensa naquela dor, é como se o cérebro dela, porque o nosso cérebro não distingue uma ação que foi passada da atual. Então, no momento que você se lembra daquela dor, o seu coração acelera, a adrenalina sobe e você novamente sente do mesmo jeito aquela ação que se passou no passado. Por isso que o véu do esquecimento das nossas encarnações é sábio. Vocês imaginam num lar que nós sabemos que encarnam espíritos, amigos e inimigos, se você constantemente estivesse olhando para aquela pessoa que lhe maltratou, que lhe odiou ou que lhe violentou sexualmente, você constantemente
estaria sofrendo. E vejam, a lei de amor de Deus nos une num lar onde inimigos se transformam pela lei de amor. E isso de resiliência, hoje a ciência está buscando medicações para que as pessoas possam enfrentar. Porque aquelas pessoas que não têm resiliência, elas acabam provocando, pouco a pouco, o esgotamento das endorfinas, o esgotamento da serotonina, que são os mediadores do bem-estar, e esses mediadores do bem-estar em baixa acabam trazendo a síndrome do pânico. A pessoa tem uma sensação de que vai morrer. Vai para o hospital, eu estou morrendo, eu estou infartando, nada mais é do que uma queda nesses neuromediadores, a serotonina e a dopamina. Então, aqui, ele nos vai trazer penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Porque Deus favorece com dons de fortuna certos homens que não parecem merecê-los. Às vezes nós nos questionamos. E aí ele nos diz que, os Espíritos nos dizem que é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa que a miséria. E eu quero lhes recordar que a querida Heloísa Pires, no ano passado, nos falou, na Semana de Kardec, sobre a Condessa Constança, que está lá em Justiça Divina, falando quanto era difícil, que ela temia, em espírito, a prova da fortuna, porque é mais perigosa que a miséria. A felicidade e a infelicidade. Os Espíritos nos dizem que o homem não é necessariamente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário, a vida e a saúde do corpo. Por isso que as doenças, quando vêm, elas são transformadoras, especialmente as doenças degenerativas, como o câncer. Quando a pessoa se questiona o que é valoroso para ela, quando o seu juízo de valor muda completamente, e as pessoas passam a ver que o que é valoroso é a família, os bens espirituais, que ladrões não roubam e que as traças não destroem. Isso nos faz com que entendamos que a perda da pessoa amada, a doutrina espírita nos prova por provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição, da sua solicitude, pelas relações que nos facultam manter com eles. Nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor, que é a perda da pessoa amada. Com o Espiritismo não há mais solidão, não mais abandono, porquanto o homem mais isolado tem sempre amigos perto de si com os quais pode conversar. Se suportar com coragem as tribulações da vida, se houvermos exposto silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora dessa prisão terrestre, como o paciente que sofre se felicita quando está curado por ter se resignado de um tratamento doloroso. Deus se ocupa de cada um de nós? Eles nos respondem também. Na pergunta 963, Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que seja, nada lhe é muito pequeno para a sua bondade. E os Espíritos nos dizem, no finalzinho, numa lição belíssima de São Luís, quando ele fala sobre inferno e purgatório, comentando: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são as fontes do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não o deixarão senão quando delas forem banidos o orgulho e o egoísmo. Nós já sabemos, meus irmãos, que grandes luminares, grandes sábios estão voltando para a Terra. Confúcio e tantos outros grandes sábios, prepostos de Jesus para acelerar o nosso progresso. E a revelação espírita,
ela é de uma natureza tão extraordinária que o nosso querido cientista Hernani Guimarães, quando lhe perguntaram em uma entrevista, ele como cientista, que conselho ele daria para os espíritas, ele, que era um homem de ciência, que não era muito afeito à religiosidade, ele disse que lêssemos em Gênesis, no capítulo 1, item 13. Este era o grande conselho que ele daria. A revelação espírita ela tem duplo caráter, divina e científica. Seu aparecimento foi providencial, porque não o resultado da iniciativa de um desígnio premeditado do homem. As pessoas acham que foi Kardec que criou a doutrina dos espíritos, mas foi vinda do alto. Pontos fundamentais da doutrina. Ela provém do ensino dos espíritos, encarregados por Deus, a fim de esclarecer os homens. E estes participam da revelação científica, por não ser este ensino privilégio de indivíduo algum, mas de todos e facultado do mesmo modo. Não foi ditada já perfeita, nem imposta a fé cega. Por isso que em Gênesis tem a revelação espírita, é em sua origem divina, a sua iniciativa pertence aos espíritos e a sua elaboração ser produto do trabalho do homem. Nós precisamos da continuidade, dar esta contribuição para, de fato, trazermos o reino de Deus para a nossa terra. Os valiosos serviços que o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, trouxe à humanidade terrestre foram a ativação da nossa consciência superior, a reforma íntima, a renovação, na medida que nós lemos todo esse livro, que, como o nosso Divaldo disse, leia o livro dos Espíritos. Os Espíritos lhe orientaram, e ele leu. Já li. Leia de novo. Já li. Leia de novo. E depois de 15 vezes ele ter lido, os Espíritos lhe disseram, quando você chegar no mundo espiritual, você vai ler de novo. Quantas vezes você leu o livro dos Espíritos todo? Pergunto a cada um de vocês. Porque, por conta das palestras, é que eu sou obrigada a ler, porque o tempo é curto e a gente fica sempre adiando. Mas vejam como é importante nos orientarmos com esta obra fundamental, esse edifício secular que nos dá tantos conhecimentos. A justiça mais ampla, o Código Penal da vida futura, onde Deus, em sua misericórdia extraordinária, nos dá a possibilidade de reparação dos nossos erros. Não perdão total. Nós por estarmos continuamente, depois do arrependimento, construindo a nossa escalada espiritual, nos dá a possibilidade de renovação através da reparação. A evolução do ato de orar. O ato de orar, nós precisamos entender como deve ser uma constante em nossas vidas. Todos os momentos, se nós quisermos criar luz em torno de nós precisamos estar constantemente em oração. Ser grato a Deus, porque a gratidão nos aproxima de Deus. Os Espíritos nos dizem que é bom ser grato ao Pai. Qual pai que não deseja que o seu filho seja grato? Quanto mais o Pai Celestial. Ser grato em todas as situações. Na tristeza, na alegria, na felicidade, em todos os momentos de nossa vida, uma constante. Quando nós, espíritos endividados, médios, muitas vezes acossados por ondas negativas. Muitas vezes você vê na televisão uma notícia que lhe constrange, que lhe dói, e você começa a ficar em sintonia com aquelas energias negativas, dolorosas, você começa a passar mal, o dia a dia passa a ser pesado para você. Ore, sempre a oração. Quando você ora, uma chuva de bênçãos derrama sobre você. As suas energias se transformam, o seu corpo agradece, a sua imunidade se eleva e você fica imune às doenças. É por isso que o ato de orar nos leva ao padrão do médico divino Jesus, que sempre orava ao Pai, até no momento derradeiro.
Pai, perdoá-los. Eles não sabem o que fazem. A escuta íntima de cada um de nós, que Santo Agostinho nos orienta, para que todas as noites, nós, deitados no travesseiro, o que fiz hoje? A quem eu ofendi? O que eu posso fazer de melhor pela humanidade? Lei de responsabilidade e mérito que nos leva à luz. Saúde, sanidade mental e moral. Hoje nós compreendemos, com o paradigma médico-espírita, que a saúde, ela decorre da sanidade moral do homem. Então, não adianta nós estarmos tão preocupados com o que comemos, se o que sai da nossa boca é o que ofende, é o que prejudica e volta para nós em forma de doença. A vida individual harmoniosa, os impositivos da vida universal perfeita, o supremo equilíbrio com as leis de Deus e o sublimado amor, que é a trajetória evolutiva de todos nós. Deus, nosso Pai Celestial, nos ama tão profundamente que tem paciência conosco. Cada um, não é necessário que nos tornemos santos de um dia para outro, mas é necessário que cultivemos a amorosidade e a bondade em nós, que transforma essa energia que é agradável. É por isso que, quando nós oramos, os espíritos iluminados nos transferem suas energias e nós nos sentimos bem. E como é maravilhoso nós chegarmos perto das pessoas que amam. Como é bom chegar perto da Isabel. Como é bom estar no seu aconchego, nesta casa que nos acolhe a todos. E com essas palavras emocionadas, eu digo muito obrigada.